Olá, como é que vocês estão? Eu sou a Sarah e eu acabei de ler o livro A Contadora de Freida McFadden e vim trazer para vocês a resenha dessa história. Eu não gosto de enrolar muito na introdução, então vamos direto pro contexto desse livro. Na história, a gente conhece as narrativas da Dawn, que é a contadora de uma empresa, e da Natalie, que é a vendedora dessa mesma empresa. As duas são colegas de trabalho, mas são duas pessoas completamente diferentes. A Natalie é aquela pessoa extrovertida, uma vendedora super carismática, que sabe conversar, sabe lidar com todo mundo. Todo mundo da empresa adora a Natalie. Já a Dawn é um pouquinho mais diferente, ela é um pouco mais introspectiva, ela não sabe fazer amigos com tanta facilidade, ela é mais metódica, ela tem os horários dela bem certinho, até o horário que ela vai no banheiro é exatamente o mesmo horário sempre. Ela tem um hiperfoco em tartarugas, então assim, a mesa dela, a sala dela é completamente cheia desses bichinhos de tudo quanto é forma. É tartaruga de vidro, é tartaruga em formato de xícara, enfim, ela tem esse hiperfoco em tartarugas. Como eu disse, a Dawn era super focada, metódica, ela era pontual, ela nunca chegou atrasada nem para uma reunião, nem para chegar no serviço mesmo. Então, no dia em que a Dawn não chega no horário pro serviço, a Natalie estranha, porque ela sempre notou que a Dawn fazia tudo exatamente no mesmo horário. Ela levantava para tomar o café exatamente no mesmo horário todos os dias, ela ia no banheiro no mesmo horário todos os dias. Quando ela chega, na verdade ela não chega a chegar no serviço, né? Então quando ela se atrasa, a Natalie já estranha. Aí logo depois, um pouquinho depois desse atraso, o telefone da Dawn toca. E como a Natalie trabalha do ladinho da mesa da Dawn, ela escuta e vai atender o telefone para Dawn. E aí ela só ouve uma pessoa falando, pedindo ajuda, e logo desliga. A Natalie fica encasquetada, porque ela achou muito estranho a Dawn ter chegado atrasada e depois esse telefonema falando ajuda, que parecia ser a voz da Dawn. Então ela vai e fala pro chefe dela que ela acha que alguma coisa pode ter acontecido com a Dawn, até mesmo no transporte pro serviço. Então a Natalie decide ir até a casa da Dawn, porque uma vez a Natalie já deu carona pra Dawn, então ela sabia onde era a casa da Dawn. Ela foi até lá, bateu, ninguém atendeu, foi abrir a porta estava aberta, ela entrou e viu que tinha praticamente uma cena do crime ali, porque tinha uma parte que estava cheia de sangue, mas não tinha ninguém na casa. Ela imediatamente liga pra polícia. E é aí que a história se divide em duas narrativas, porque a gente começa a ter a narrativa da Natalie e a narrativa da Dawn. A narrativa da Dawn, ela consta no passado, são e-mails que ela enviava para uma amiga. A narrativa da Natalie é no presente, porque ela se torna a principal suspeita. No computador da Dawn, a polícia encontrou vários e-mails que a Dawn mandava para uma amiga, e nesses e-mails ela contou um pouco do relacionamento que ela tinha com a Natalie. E nesses e-mails tinham coisas que não eram muito favoráveis, porque ali ela dizia que a Natalie praticava bullying com ela, dizia que a Natalie não gostava dela, que a Natalie prejudicava ela em várias coisas, e na narrativa da Natalie, a Natalie dizia que ela gostava muito da Dawn, assim, ela era uma pessoa diferente realmente, mas ela não tinha nada contra a Dawn, nunca fez nada contra a Dawn. Então, nós, leitores, também ficamos com essas duas narrativas. A gente não sabe quem é que tá mentindo, a gente sabe que uma delas tem que tá mentindo, porque é totalmente contraditória as duas versões. A Natalie jura de pé junto que nunca fez nada contra a Dawn, enquanto isso a gente tem os e-mails da Dawn dizendo como a Natalie era uma pessoa horrível. Foi um suspense delicioso de ler, porque o tempo todo a gente sabia que estava sendo enganado por alguém, a gente tentava caçar algumas peças para ver quem é que estava mentindo naquela história. O final, com certeza, né, como todos os finais da Freida, teve aquele plot twist. A gente sente aquele nível de raiva pelas duas personagens, que eu acho que é de praxe de praticamente todos os livros da Freida, que a gente sente que a personagem principal ele tá sempre praticando alguns tipos de burrice, mas igual eu entendo que ela faz de propósito pra gente realmente sentir alguma coisa pela personagem e querer continuar lendo aquela história pra ver como é que ela vai desenrolar tudo. A gente se depara com vários personagens imperfeitos. Todos os personagens dos livros da Freida, assim, ó, sempre tem uma imperfeição, ela não cria personagens que são todos certinhos. Todos os personagens dela têm algum quê de uma malícia, uma moral questionável. É por isso que eu acho que a fórmula da Freida funciona muito bem, porque ela sai daquele clichê, ela criou um clichê que a gente sabe que os personagens dela têm um certo
alto perfil, mas ela saiu daquele clichê de ter o mocinho muito bom, perfeito, magnífico, e ter o vilão, que ele é totalmente errado, faz tudo errado, não tem motivo, justificativa pra errar. Não, os personagens da Freida todos têm uma malícia, todos eles têm uma imperfeição, e isso que faz a história ser interessante, né, de continuar seguindo a leitura. Eu tenho uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês já perceberam mais alguma semelhança entre os livros da Freida, tá? Como eu comecei a ler vários livros dela, eu percebi que tem várias coisas que acontecem em praticamente todos os livros, como a personalidade dos personagens, né? Como o fato da personagem principal sempre dar aquela irritação na gente, o fato de todos os personagens terem uma moral questionável. Então eu quero ver de vocês o que vocês perceberam também, porque eu comecei a cuidar desses detalhes e eu achei bem interessante. O vídeo de hoje fica por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!